Boa noite para todos. Nós vamos falar hoje, tentar trazer uma abordagem um pouco diferente, porque eu falo que a Maria Vilma é apaixonada como tema. De 2 em 2 anos tem que se falar de depressão aqui. Eu não sei se vocês estão deprimidos de me receber ou ficam deprimidos com a minha ida, mas eu vou ainda descobrir qual que é essa situação. Na verdade, hoje nós vamos relembrar um pouco o tema do ponto de vista de algumas colocações clínicas e vamos trazer para vocês algumas informações sobre pesquisas que se fazem no mundo acerca do tema depressão e espiritualidade. Hoje, em medicina, já não é um tema tabu se falar sobre espiritualidade. Se falar sobre religião, os médicos ainda vão criar muitas dificuldades. Mas quando nós falamos o tema espiritualidade, que necessariamente não é uma abordagem apenas religiosa, mas que tem no contexto do estudo uma visão ética, um posicionamento comportamental do homem voltado para o bem e para o belo, isso abriu um grande espaço para que a medicina entenda um pouco melhor a relação entre os comportamentos das criaturas que buscam a espiritualidade e o que esse comportamento representa em termos de saúde e doença na vida das pessoas. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 80 universidades têm cursos de pós-graduação, pós-graduação lato sensu, ou de formação e mesmo matérias optativas sobre saúde e espiritualidade. E o Brasil, que é um país com uma enorme quantidade de religiosos e com toda essa gama de possibilidade no campo da espiritualidade, para variar, está aquém da realidade de um país como os Estados Unidos, e nós temos muito poucas escolas onde se tem esse estudo sobre saúde e espiritualidade. E sem nenhuma colocação de orgulho, mas só contextualizando do trabalho que a Associação Médico Espírita do Brasil faz, esses cursos que estão presentes nessas poucas universidades, eles têm uma participação quase total ou total da Associação Médico Espírita do Brasil ou das suas associadas, que tem aberto esse espaço dentro da universidade para se estudar o tema saúde e espiritualidade. O objetivo é que busque levar para o profissional essas práticas e essas pesquisas que têm sido feitas, com uma consequência muito importante, que é a humanização da medicina, uma melhora do trabalho médico em favor da criatura.
Mas vamos começar falando sobre depressão, né? E lembrando que muita gente confunde tristeza com emoção, com depressão. Tristeza é uma emoção natural. Faz parte da vida da criatura. Todos nós temos momentos de tristeza, às vezes no dia. Temos períodos de tristeza, como por exemplo, o luto é uma tristeza, não é uma depressão. É um momento onde a criatura deve voltar para si própria, e nessa volta ela deve buscar entender o que está acontecendo na vida dela. Infelizmente, nós não sabemos conviver muito bem com a depressão. E todas as vezes que as pessoas ficam tristes, a gente quer obrigar as pessoas a abandonar a tristeza, que elas fiquem alegres, que elas saiam desse lugar. Enquanto, em muitos momentos da vida, o melhor que pode acontecer para a criatura é ela se manter triste e entender o que está acontecendo na vida dela e criar um processo de transformação dentro dessa perspectiva. Tristeza é uma resposta à frustração, à decepção, ao fracasso que a criatura convive. E quem está triste, diferentemente de quem está deprimido, tristeza não compromete raciocínio, tristeza não atrapalha as pessoas trabalharem, tristeza não impede que o indivíduo, mesmo triste, se ele tem uma boa notícia, que ele fique alegre, satisfeito com aquele momento. O que não acontece com o indivíduo deprimido, doente, que ele perde, ele se compromete com a capacidade de trabalho, de desempenho, e ele às vezes pode ter a melhor notícia na vida e ele não dá conta de sair do lugar onde ele está. Uma coisa importante é que a tristeza, ela diminui com o tempo, à medida em que o fato que levou a pessoa a ficar triste vai se afastando, né? É isso que a gente fala, que o tempo é o melhor remédio, né? E ela às vezes só volta quando você lembra à criatura aquele fato que levou a ficar triste. O deprimido, se ele não for tratado no tempo, ele vai ficar cada vez mais deprimido na situação. Depressão, né? Ela, numa linguagem corrente, numa linguagem popular, ela tem sido tanto para significar esse estado de tristeza, quanto um sintoma de uma doença, e a gente fala que o indivíduo está deprimido, quanto uma síndrome, que é uma patologia que nós não podemos chamar de doença, porque ela tem características muito peculiares, e a gente tem em psiquiatria as doenças que são depressivas. Vamos ver isso aqui. Então, quando a gente fala de sintoma de depressão, a gente está falando que o indivíduo tem uma doença e que nessa doença, entre os sintomas, ele tem um estado depressivo. Os portadores, por exemplo, de hipotiroidismo, que é uma doença onde a tireoide não funciona direito, né? É uma glândula que se encontra no pescoço, então a pessoa vai ficando fraca, ela pode apresentar um quadro de
com sintoma de depressão, que não é a doença depressão. Nesse caso, às vezes o médico, por engano, pode tratar como se fosse uma depressão, e ela só vai melhorar quando se tratar do hipotireoidismo. A partir do momento que ela tiver uma reposição hormonal, a depressão vai desaparecer. Mas existem vários quadros clínicos e vários quadros psiquiátricos aonde nós podemos ter o sintoma de depressão. Pacientes cancerosos, é muito comum eles terem o sintoma depressivo diante da doença. Um esquizofrênico, uma pessoa que está entrando num processo de demência, um portador, né, de quadro de Parkinson, às vezes ele tem um sintoma de depressão. E nós vemos, então, que isso não é a doença depressão para ser tratada. É um sintoma de uma doença maior. A síndrome, né, depressiva é um quadro aonde a pessoa, ela, por variados motivos, ela apresenta um quadro de alteração de humor, ela fica deprimida e ela tem alterações, inclusive, da capacidade de pensar, de funcionar, de reagir, inclusive o organismo se altera, sem necessariamente a gente conseguir identificar uma patologia muito clara. Até porque, em psiquiatria, a gente não pode falar muito facilmente de doenças. Por quê? Porque doença, em medicina, a gente sabe o agente etiológico, ou seja, aquele elemento que causa a doença, como é que a doença vai desenvolver, quanto tempo vai demorar para aparecer isso, aquilo outro, se não tratar, depois de tal tempo vai dar tal resultado, e se você der tal remédio, vai desaparecer toda essa situação. Na verdade, em psiquiatria, as coisas não são bem assim. O indivíduo entrou em depressão porque ela estava grávida e depois que ganhou o menino, ela entrou em depressão pós-parto, que é um quadro comum. Nem toda mulher, depois de um parto, tem depressão. Então, você já não justifica, você não tem o mesmo agente. Todo mundo que fica deprimido, fica triste, também não é verdade. A gente tem pacientes que têm depressão e não se queixam de tristeza. Eles se queixam de cansaço, de desinteresse para as coisas. Eles não têm vontade de fazer. Mas você pergunta se você está triste, assim, triste eu não estou, não. Eu estou cansado, não tenho vontade de fazer nada. Eu estou triste, achando que as coisas estão muito ruins e eu não quero fazer nada, eu não tenho vontade, quero ficar parado na frente. Então, os sintomas não são iguais. E esse é um grande problema, que às vezes na sala de espera dos consultórios, sentam lá 2, 3 deprimidos e começa a conversar, como é que é a sua depressão? Aí o outro assim, mas a minha não é assim, então você não deve ser deprimido não, porque o médico falou que eu sou deprimido e eu não sou desse jeito. Então, as coisas não são semelhantes. Uma síndrome, ela nos leva a esse fato. E quando a gente fala em depressão, doença, né, há várias classificações em psiquiatria, no transcorrer da história e de acordo com a visão dos autores, das chamadas doenças com quadros de depressão. E hoje, no momento atual da literatura médica, os quadros de depressão são esses.
o transtorno depressivo maior, que é o quadro onde a pessoa só tem depressão, e é uma depressão grave, ele nunca tem fases de euforia, ele só tem depressão. Existem os quadros de melancolia, que são depressões muito graves, geralmente acompanhadas de delírios e alucinações. A distimia, que é uma depressão leve e moderada, que acompanha a vida do indivíduo toda. O indivíduo pode trabalhar, ele estuda, ele tem uma vida normal, mas ele nunca foi feliz. Ele diz que a vida é ruim, a vida para ele é cinza, é aquele chato que reclama de tudo, que não gosta de fazer nada, que não gosta de festa, não gosta de futebol, não gosta de sair, não gosta de ficar, de receber ninguém. A vida inteira, a vida para ele, ele fala isso. Toda família tem um desses, aqueles reclamadores oficiais da vida, que trabalha, tem uma vida normal, mas ele próprio não aceita nada da vida e não compartilha, e viver com eles é um festival de chatura, dá vontade de ir embora diante dessa situação. Nós temos, de outra parte, os transtornos bipolar. Os transtornos bipolar, eles viraram um grave problema de diagnóstico, porque todo mundo agora resolveu achar que tem transtorno bipolar. E muitas vezes até os médicos que não são psiquiatras, eles levantam a situação dessa maneira, e as famílias chegam com os pacientes para a gente e falam assim: olha, eu trouxe ele para cá porque ele é bipolar, tem hora que ele está leve, tem hora que ele está triste. Então, se é isso, todos nós somos bipolar, porque todo mundo tem hora que está alegre, tem hora que está triste. O transtorno bipolar é um quadro em que a pessoa tem períodos, não é momentos, é dias, semanas, às vezes meses seguidos de depressão, seguidos de períodos de euforia, né? A pessoa sai do lugar lá onde que ela é a pior criatura do mundo e vai para o outro lado, que ela trabalha o dia inteiro, não precisa dormir, ela consegue tudo, ela é capaz de tudo, ela é faz de tudo, e ela é toda poderosa, e ela vai comprar, vai construir, vai fazer, exatamente o oposto. E tem períodos também longos, onde ela está num estado de normalidade, como a grande maioria das pessoas. Então isto é que é transtorno bipolar. Transtorno bipolar não é achar que uma hora eu estou alegre e outra hora eu estou triste. Isso aí é bem diferente. Nós temos, né, o transtorno misto de depressão e ansiedade, que é o quadro de depressão, a doença depressiva mais comum, que são as pessoas que têm um comportamento de ansiedade muito grande, associados a um sentimento de depressão na vida, que passa pela vida dela em períodos, e que ela, apesar de tudo isso, ela dá conta de trabalhar, de realizar a vida, mas com muita dificuldade, com muitos problemas. A melancolia, eu gosto sempre de lembrar, porque quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo O Meu Reino Não É Deste Mundo, um item de instrução dos Espíritos que fala sobre a melancolia. Aquela melancolia que os Espíritos falam não é essa melancolia. Aquela melancolia, ela se parece com o banzo, né? Com o banzo que nós vemos na história dos escravos quando eram retirados da África e que morriam de tristeza pelo desejo de voltar para suas terras.
Então, a melancolia que os espíritos falam é a melancolia daquele indivíduo que está aqui preso no corpo físico e que gostaria, diante das suas lutas, se libertar do corpo físico e ir para o mundo espiritual. Não em termos de suicidar, mas a vontade, o desejo de ser libertado dessa situação e caminhar para uma outra condição. O quadro de melancolia em psiquiatria é extremamente grave e geralmente esses pacientes, eles têm delírios, onde eles acreditam que parte do seu organismo, inclusive, já morreu. E eles, às vezes, chegam numa forma tão grave. Hoje, isso já não é comum, porque nós temos tanto tratamento para isso, mas antigamente isso era assim, que eles chegavam a exalar um cheiro pútrido, como se tivesse realmente pedaços do corpo se deteriorando, de tal gravidade que é essa situação. Quando a gente vai, como médico, avaliar um paciente psiquiátrico, você tem que olhar vários sintomas. E não é porque eu tenho um desses sintomas que eu sou deprimido. Para apresentar um quadro de depressão, eu tenho que ter vários desses sintomas, eles têm que estarem presentes em determinada proporção, para que a gente possa caracterizar como doença. Então, vocês vão ver muitas coisas que às vezes acontecem com vocês no dia a dia, e não é por isso que vocês estarão deprimidos e que no final da reunião vão querer receita porque estão no quadro de depressão. Então, a primeira coisa que a gente avalia são os sintomas psíquicos. E deles, o mais comum realmente é o humor depressivo, onde a pessoa se queixa de uma sensação profunda de tristeza, geralmente sem saber explicar por que ela está triste, onde a criatura tem uma autodesvalorização, uma baixa autoestima, ela acha que ela é a pior das pessoas, que ela é o que mais causa problema para todas as criaturas e que ela, inclusive, carrega um sentimento de culpa imenso, que os problemas que estão ao redor dela são causas da maldade dela com a vida. Ela é tão má, ela é tão ruim para a vida, o sentimento dela é tão ruim, que ela chega a acreditar que o filho perdeu o emprego por causa dela, que a família não consegue comprar um carro novo, porque ela que faz sofrer. E às vezes a depressão chega a tal gravidade que um paciente meu deprimido chegou a falar comigo que ele achava que a vibração da tristeza dele era tão ruim no mundo, que essas guerras que acontecem devem acontecer por causa de gente igual ele, que deprimido, que faz mal para a vida de todas as pessoas. Tal gravidade que a situação faz. Esse sentimento de desvalorização e essa sensação de culpa são responsáveis por um grande número de tentativas de autoextermínio, em que a criatura busca se matar para não incomodar mais as pessoas, para não prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. Outro sintoma é a dedonia, que é a falta de prazer. O deprimido, ele deixa de ter prazer. Prazer com tudo. Ele gostava de assistir futebol, não se interessa mais por futebol, nem olha, nem sabe se o time dele vai jogar.
Aquela senhora, aquela dona de casa, que corria para fazer o trabalho dela todo para sentar às 6 horas da tarde e ver todas as novelas, que agora não gosta mais de novela, não tem alegria, não é interessante, ó, ficou tudo chato. Então o indivíduo perde o prazer, o interesse por coisas que eram para ele imensamente importantes. O deprimido queixa-se de cansaço, mesmo sem fazer nada. Ele vive cansado. E aí eu não estou falando de adolescente, não, estou falando de deprimido, né? E os deprimidos, os adolescentes vivem cansados. Meu pai dele trabalhou muito e já nasceu cansado nessa história. E ele perde ou tem uma redução da capacidade de pensar, de concentrar e de tomar decisões. Chega ao ponto da pessoa não dar conta de fazer atividades corriqueiras da vida dela. Donas de casa que não dão conta de limpar a casa. Empresários que a vida inteira tomaram decisões enormes e graves e que não sabe dizer à secretária se ela pode comprar uma quantidade de papéis, de blocos de recibo para colocar na empresa, uma coisa mais besta da vida, e que ele não consegue chegar à decisão de tal gravidade que a depressão dele chega. Entre os sintomas fisiológicos, a maior queixa são as alterações de sono. Grande parte dos deprimidos tem insônia. E a insônia do deprimido é muito comum, a insônia de acordar de madrugada e não conseguir dormir mais, diferente da insônia do ansioso. O ansioso, ele deita, não para de pensar e ele não consegue dormir. Então, ele deita e fica com os olhos arregalados, não consegue dormir. O deprimido, às vezes, até deita e dorme, mas daí 1 hora, 2 horas e meia, 3 horas, ele acorda e não consegue dormir mais. Mas há deprimidos que têm quadros de hipersonia, que dormem muito, que se recusam, inclusive, de ficarem acordados. Eles apresentam alterações do apetite. Então, a grande maioria dos deprimidos perdem o apetite, mas tem deprimido que come muito. Principalmente os deprimidos que têm transtorno de ansiedade juntos. Então eles comem por causa da ansiedade. E essa falta de apetite, parece estranho, agrada muito os pacientes, principalmente as mulheres, porque elas acabam emagrecendo e elas brigam com a gente porque os remédios fazem elas voltarem a comer quando não estimulam a alimentação. Então elas querem um remédio que melhora a depressão, mas que não volta o apetite. Eu falo que eu não faço mágica, eu dou remédio, eu receito, mas é isso que se perde. E os pacientes deprimidos geralmente têm uma redução do interesse sexual. Esse é móvel de muitos problemas conjugais, principalmente quando o deprimido é a esposa, porque muitos homens não conseguem compreender ou aceitar que a mulher não está aceitando ter uma relação sexual com ele, porque ela está deprimida. Ele entende que ela não gosta dele, que não tem interesse por ele, ou ela está interessada em outra pessoa, e isso vira uma complicação muito grande. Os deprimidos geralmente não querem
viver com ninguém. Não gostam de sair de casa, não gostam de lugar com muita gente, querem ficar no quarto, escuro, fechado o tempo todo. O que agrava o processo deles. Por quê? Porque do ponto de vista da vida, o indivíduo que passa o tempo todo num quarto escuro, ele não tem contato com a luz do sol. E a gente precisa da luz do sol para revitalizar a nossa vida. Inclusive para poder curar a depressão. Existem quadros de depressões chamadas depressões sazonais, que não acontece normalmente no Brasil, porque nós somos um país tropical, mas acontece nos países nórdicos, onde o inverno é muito grande e o sol aparece muito pouco durante meses, e a falta do sol provoca depressão. Então essas pessoas, elas têm que serem tratadas com luz, com fototerapia, serem expostas todos os dias durante um período muito grande a uma determinada quantidade de lâmpadas, para que elas possam melhorar a depressão e elas se curam do processo de depressão. Então, a gente tem esse âmbito. Mas, do ponto de vista espiritual, a falta de contato com o sol é a falta de contato com o prana, que é a energia que vem do espaço e que sustenta energeticamente o nosso corpo. Então é preciso que a pessoa seja estimulada a sair do quarto, a abrir a janela, a ter contato com o sol, porque quanto mais desvitalizada ela tiver, mais frágil ela será, e quanto mais frágil ela for, mais facilmente os obsessores atuarão e agravarão esse processo de depressão. Nós temos ainda as crises de choro. O deprimido chora à toa, chora sem motivo. Qualquer coisinha faz ele chorar, propaganda de televisão, programa, novela, notícia boa, ruim, eles choram, eles não têm muito controle e não precisam de motivo nenhum para chorar. Eles choram muito. E nós temos as tentativas de suicídio. 70% das pessoas que tentam suicídio têm em suas histórias de tentativa de suicídio um comportamento em depressão. Então, de cada 10 pessoas no mundo que tentam depressão, 7 estavam deprimidas. Então, a depressão é a maior causa de tentativa de autoextermínio. Então, só por isso, fala-nos da gravidade dessa doença. Hoje, nesse momento, a depressão é a terceira maior causa de ausência do trabalho no mundo. Então, a terceira maior causa entre as doenças do indivíduo faltar ao serviço. Já é uma coisa bastante grave. Mas há uma previsão da Organização Mundial de Saúde que em 2025, exatamente daqui 13 anos, a depressão será a terceira maior causa de morbidade e mortalidade no mundo, entre as doenças, perdendo só para os cânceres e as doenças do coração, ambas tendo como causa a depressão. Então, a depressão vai ser direta e indiretamente, se juntar esses dois fatores, a maior causa de morte, de adoecimento e morte na Terra. Então, é uma doença grave. Quem acha que deprimido está inventando moda, que é frescura, que é falta de serviço, falta de fé, está precisando entender um pouquinho mais da gravidade dessa situação. E suicídio é uma coisa extremamente comum. Nós temos na Terra, atualmente,
a cada segundo, alguém no mundo tenta suicídio. E então, nós vemos aí, tenta com êxito, né? Não estou falando dos que tentam e sobrevivem. Então, o número é imenso. Nós vimos a semana atrasada, conversando no hospital, só 5 profissionais conversando. Nós tínhamos tido notícia na semana anterior de 4 pessoas que haviam suicidado. Então, o número é muito grande, só que a gente não tem acesso a essas informações. O jornalismo, por ética, é orientado a não divulgar as tentativas de suicídio, exceto os casos extremamente impossíveis de se esconder, né, que são das celebridades, mas não se noticia os suicídios que acontecem com a grande maioria da população. E a depressão leva algumas pessoas a ficarem lentas e outras pessoas a ficarem agitadas. Então, esses são sintomas para a gente entender nessa questão. O que é que leva à depressão? Nós hoje, isso é uma colocação de um livro chamado Questões Atuais sobre Depressão, nós hoje não temos as causas reais da depressão. A gente não sabe por que as pessoas ficam deprimidas, com certeza. A gente sabe que tem fatores genéticos, sabe que tem fatores psicológicos e ambientais, e que existem fatores bioquímicos, que são os neurotransmissores, que vocês ouvem tanto falar na mídia, a serotonina, a noradrenalina. Mas não se sabe dizer quanto que cada um desses é importante no surgimento da depressão. Se é mais genético, se é um problema relacionado à fragilidade emocional da criatura, se isso é por causa do ambiente onde ela vive, ou se é as alterações bioquímicas do indivíduo que é responsável, são os mais importantes fatores da depressão. Nós vamos colocamos essa situação aqui, porque vocês escutam constantemente se falar que a depressão é genética, ou seja, que há uma herança familiar. Todas as vezes que a gente escuta falar de uma doença genética, a gente deve entender que a maior causa dessa doença é espiritual. Porque a genética nada mais é do que a representação da história espiritual que a criatura carrega na vida dela. Os fatores que são pró e contra que ela construiu nas diversas encarnações. Para vocês verem quanto que esse componente é grande, se você tem um parente de primeiro grau, parente de primeiro grau é pai, mãe, avós, irmãos e tios diretos, né? Os irmãos dos seus pais. Se você tem um desses parentes com depressão unipolar, ou seja, a gente só tem depressão, a chance de você ter uma depressão é de 40%. Se você tem um desses parentes com transtorno bipolar, a chance de se ter um quadro de depressão é 70%.
seja, já há uma imensa participação desse componente espiritual na vida. Você carreou, escolheu, ou escolheram para você porque você precisava, essa suscetibilidade. E a gente não nasce com a doença, a gente nasce com a propensão de adoecer. Então, se a criatura agir, atuar, modificar a caminhada dela, reconstruir determinados fatores na vida, ela vai poder passar a encarnação sem necessariamente apresentar um processo de depressão. Então, nós temos também que os eventos negativos podem causar depressão. Perda de emprego, uma perda de um familiar, uma situação depreciativa social, uma questão onde você se sinta excluído socialmente, e isso pesa na vida da criatura, pode levar uma pessoa a um processo de depressão. Que agentes estressantes, você ficar sob estresse durante muito tempo, isso pode levar a um processo de alterações bioquímicas, neuroquímicas na vida do indivíduo e levar o indivíduo à depressão. E o indivíduo deprimido sob uma situação de estresse muito grande, essa pessoa vai ter mais dificuldade para sair do quadro de depressão do que uma outra que não esteja nessa situação. A psicanálise fala que existem pessoas que nascem com traços passivos dependentes de personalidade e que essas pessoas têm maior propensão à depressão. Aí nós podemos repensar a questão espiritual dessa interferência que nós falamos. Dos fatores biológicos, nós temos aí que a noradrenalina e a serotonina, que são neurotransmissores, são substâncias presentes no cérebro de todos nós, que elas estão intimamente ligadas à depressão. Por que sabe disso? Porque os remédios que melhoram os quadros de depressão, a função deles é atuar nesses dois tipos de substância. Nós temos a questão dos ritmos biológicos. Se a pessoa não dorme bem ou dorme bem, se as pessoas não respeitam o ritmo biológico, se você vive num ritmo biológico diferente do normal, como é o caso das pessoas que moram lá nos países próximos ao Polo Norte, você tem maior tendência a ter quadros de depressão. E tem um quadro muito interessante. Existe um tipo de transtorno bipolar que, se a pessoa for privada de dormir, ou seja, se você não permitir que ela durma, ela vai melhorar da depressão, mas ela vai entrar em mania. Ela vai passar a ficar agitada, eufórica, bastante irritada. Então, mostrando que os ritmos biológicos, eles atuam diferentemente na criatura. Nós temos ainda que o sono em si, ele pode facilitar a melhora ou não da depressão. Pessoas que tenham menos o sono REM, que é o sono do movimento dos olhos, que registra o sono, elas podem ter mais depressão do que as outras. Nós temos ainda que pessoas que têm muito baixo nível de colesterol, o colesterol alto faz mal para o coração, o colesterol muito baixo faz mal para a mente. Então, pessoas que têm níveis de colesterol muito baixo
eles provocam alterações celulares e a pessoa tem mais propensão a ter depressão. Tem essa dopamina, que é um outro neurotransmissor que se levanta, e se fala que alterações no hipotálamo, que é uma região do cérebro, da hipófise, né, que é uma glândula, né, e de todo o sistema adrenérgico que produz adrenalina no nosso organismo, isso pode, né, a elevação desse hormônio, o ACTH, e do cortisol, que é a cortisona, ele é mais comum em pacientes deprimidos. Então, nós temos aí também situações que se vinculam com a tireoide, que nós já falamos. Nós temos que alterações imunológicas podem provocar depressão. Temos aí vários problemas que surgem de depressão: ciclo menstrual, TPM, né? Gravidez, período pós-parto, menopausa, mostrando que os hormônios têm a ver com essa situação. E hoje eles estão buscando imagens cerebrais para identificar alterações funcionais do cérebro dentro da depressão. Isso ainda precisa de mais estudo. Vamos falar então sobre depressão e espiritualidade. O que a ciência tem para falar para nós? E aí não estou falando de espiritismo, estou falando de estudiosos que às vezes nem nunca ouviram falar em Allan Kardec, não sabem nada disso. São criaturas que estudam. A doutora Joanne Marceco, ela é da Universidade de Tampa, na Flórida, e ela estudou 918 voluntários. E entre esses 918 pessoas, elas classificaram esses voluntários em 3 tipos de pessoas com espiritualidade. Um grupo que participava de culto religioso. Gente que vai à igreja, gente que vai ao centro espírita, gente que vai a qualquer templo na vida. Era só isso. Então, se você tem história de só ir à igreja, você estava nesse primeiro grupo. Pessoas que viviam uma religiosidade íntima, que buscavam um bem-estar religioso, que oram sozinhas, que buscam meditação, que buscam a prática de uma leitura positiva, que buscam uma vivência espiritual, um contato espiritual. Elas eram tidas como o grupo do bem-estar religioso, as pessoas que buscam utilizar a religião para bem viver. E o último grupo, que não era necessariamente religiosos, mas eram pessoas que buscavam ser boas, éticas, ajudar o mundo, melhorar o ambiente, lutar pela preservação da nossa fauna, da nossa flora, cuidar das coisas de maneira que a situação fosse boa. Elas eram consideradas portadoras de bem-estar existencial. Então, grupos com altos níveis de bem-estar religioso, olha como que aqui está falando, seriam 1,5 vezes mais propenso a ter tido depressão, não é a ter, elas tinham maior história de depressão do que as pessoas com níveis de baixo bem-estar religioso. Por quê? Porque
eles identificaram que pessoas com depressão tendem a usar a religião como um mecanismo de enfrentamento. Então, muitas pessoas se tornam realmente religiosas depois de uma crise depressiva, buscando utilizar a religião para se cuidarem contra a depressão. Então, esse é o primeiro fato. Mas vamos lá, o que a pesquisa nos mostrou aí? Mostrou que as pessoas que frequentam igrejas têm 30% menos propensão de ter sofrido depressão. E as pessoas que têm alto nível de bem-estar existencial, ou seja, elas não precisam ser religiosas, mas elas buscam praticar o bem na vida delas, têm 70% menos chance de serem deprimidas. Por quê? Porque a religiosidade está na alma delas. Não é o rótulo religioso, é a prática da espiritualidade. Mas só de você frequentar cultos religiosos, a chance de se ter depressão é menor do que aquelas pessoas que não praticam isso. Por que pessoas que frequentam igrejas têm 30% menos de propensão? Porque quem está envolvido com uma igreja, geralmente tem uma interação social. E essa interação social ajuda a criar ligações pessoais. E um dos fatores que levam as pessoas a ficarem deprimidas é serem sozinhas, serem isoladas, morarem sozinhas, não terem companhia, não conviverem com as pessoas. Então, só de conviver dentro de um templo religioso, isso já ajuda as criaturas mudarem. E as pessoas que têm um nível de bem-estar existencial, elas têm menos chance, porque geralmente elas são mais centradas emocionalmente. Elas são mais capazes de lidar com a vida do que a maioria. Dentro daquela perspectiva do primeiro fator, eles não sabem dizer quem veio primeiro, porque eles estão buscando estudar. Se as pessoas ficam religiosas porque carregam uma depressão, ou as pessoas por não terem uma depressão, ou não terem uma depressão na vida, elas não buscam ser religiosas. Isso aí é uma preocupação, porque eles são materialistas, eles não dão conta de ver essa visão que nós levantamos dentro da espiritualidade. Essa doutora, a Márcia Gonçalves, ela fez uma tese apresentada na Universidade Estadual de Campinas para obter doutorado, em que a tese dela de doutorado era essa: a religiosidade como fator de proteção contra transtornos depressivos em pacientes acometidas com patologia oncológica da mão. Então, ela mostrou no trabalho dela o papel da religiosidade como proteção para não ter depressão em pacientes com câncer de mama. Porque a grande maioria dos pacientes de câncer de mama, elas ficam deprimidas por N fatores. Então, ela fez esse estudo, ela levantou que pacientes com neoplasia mamária, com câncer de mama, têm um score, quer dizer, um número de transtorno depressivo maior que a população geral. Ou seja, elas têm uma contagem de pontos que provam depressão por volta de 30, enquanto a população geral em volta de 8. Ou seja, são quase 4 vezes mais comum terem depressão do que a população normal. Aí o que ela levanta nessa pesquisa dela? Ela avaliou
e descobriu que a religiosidade atuava como fator da proteção de transtornos depressivos. Usando essas escalas, ela conseguiu ver que os pacientes que já tinham uma religião, que viviam uma religiosidade, elas evitavam, embora tivessem câncer de mama, elas evitavam apresentar um quadro de depressão junto com o câncer. Então ela chegou a essa conclusão nessa tese que foi defendida e aprovada, que a religiosidade atua como fator de proteção contra a depressão nesse tipo de população. Ou seja, se você tem um paciente com câncer de mama e ele fala que é religioso, o médico deveria estimular que ele fosse e praticasse mais a religião, evitando o surgimento da depressão, que pode fazer com que apareça metástase, que o tumor retorne se a depressão não desaparecer. A maioria dos estudos sobre depressão e espiritualidade dizem que o nível de envolvimento religioso está inversamente associado aos sintomas depressivos. Então, nessa revista de psiquiatria clínica, que é uma revista da USP, a universidade mais importante do Brasil, ela teve uma edição especial só tendo artigos sobre saúde mental e espiritualidade, em 2007. Inclusive, o editor dessa revista foi o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é um médico psiquiatra, um doutorado também na USP, e um doutorado que ele fez estudando médiums, se os médiums seriam doentes mentais, como muitos profissionais da área de saúde mental durante muitos anos falaram. Então o doutor Alexander coordenou esse trabalho e ele tem um artigo com dois outros pesquisadores importantes de espiritualidade, um brasileiro, que é o doutor Francisco Lotufo Neto, e a maior autoridade sobre saúde e espiritualidade do mundo, que é o doutor Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Virgínia. E eles fizeram esse levantamento que a grande maioria das pesquisas que falam sobre envolvimento da religião e sintoma depressivo, quanto mais religioso é o indivíduo, menos depressão ele tem. E a associação entre religiosidade e depressão, ela se mantém, não tem nada a ver com idade, se é homem ou mulher, e raça. Ela é sempre constante. Por isso que a gente levanta para os pacientes deprimidos que eles devem procurar uma religião, uma prática religiosa, para evitar outras crises depressivas. O que é muito difícil, porque o deprimido é um indivíduo rebelde. Quando ele vai a uma casa religiosa, ele quer milagre, ele quer ganhar cura, sair de lá sem problema, sem ter que ter esforço nenhum. E quando você fala com ele que ele tem que ter esforço, ele sai de lá com raiva e fala assim: então não vou voltar lá, porque se é para fazer alguma coisa, eu não quero. Então o deprimido fica esperando cair do céu. Então, mas é uma questão muito importante, e quem trabalha na casa espírita deve sempre reforçar para os pacientes deprimidos o quanto que a prática religiosa na vida deles pode reduzir
a intensidade do tratamento convencional, pode melhorar a resposta aos remédios que a pessoa toma e pode evitar novas crises na vida da criatura. Esse autor, chamado Pagefield, identificou um coping religioso colaborativo. O que é isso? O coping, na realidade, numa linguagem de pesquisa, é um conjunto de ações resultantes de um trabalho. Ou seja, que os efeitos religiosos que levam a pessoa a praticar, colaborar com o outro, numa outra linguagem, na nossa linguagem, a praticar caridade, o socorro religioso e o suporte proporcionado pelos membros de uma comunidade religiosa são inversamente relacionados com a ocorrência e a intensidade dos sintomas depressivos. Ou seja, quem trabalha para ajudar, quem busca socorro dentro de uma religião, quem aceita a ajuda e a nossa participação enquanto membros de uma comunidade religiosa, dando apoio a um paciente desse, vai diminuir a gravidade do quadro dessa criatura. Esses três autores, eles dizem que alguns tipos de coping religiosos estão relacionados diretamente com depressão. Pode parecer estranho, mas nós não estamos falando o contrário. Eles estão falando que existem tipos de comportamentos religiosos que levam as pessoas a serem deprimidas. Ou seja, conforme a religião, ela vai, em vez de ajudar, ela vai atrapalhar. Mas eles identificaram, é muito interessante, eu não sei os outros dois, mas o Dr. Koenig, que eu já tive inclusive a oportunidade de coordenar uma mesa num congresso em São Paulo em que ele falava, o Dr. Koenig, ele é católico. Os outros eu não sei, os outros dois ali, se eles são religiosos, mas o Dr. Koenig é católico. E as religiões que levam o indivíduo a ficar deprimido é aquelas que têm a crença num Deus punitivo, aquelas onde a religiosidade é passiva e submisso, ou seja, o indivíduo, ele recebe ajuda, ele não tem nenhuma responsabilidade de fazer nada, ele vai na igreja e é o pastor que atua em favor dele, a ação é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião, ou pessoas que estão dentro de uma religião e insatisfeitas com o grupo religioso do qual elas participam, esse tipo de ação pode facilitar o processo de depressão. Então a gente precisa lembrar aos nossos irmãos espíritas que a gente precisa tirar essa ideia que Deus castiga, que Deus pune, que nós estamos pagando, porque essa fala, em vez de ajudar deprimido, piora. Até porque não é verdade, porque ninguém está pagando, Deus não está punindo ninguém, nós não estamos sendo castigados, nós estamos aqui em novas oportunidades de aprendizados em nome de Deus. Então esses trabalhos, eles foram publicados nessas revistas, levantando esses fatores para a gente ver aí, inclusive a segunda citação é um livro sobre religião e saúde. É uma revisão de pesquisas publicado pelo Dr. Koenig, não tem em português, a gente anda pensando em tentar, a gente não sou eu não, é só porque eu participo de uma associação
que tem gente para fazer isso, eu não tenho nenhuma competência para isso. Mas nós, da associação, estamos pensando seriamente em traduzir esse livro, mas é um trabalho bastante complicado, que é uma obra de mais de 900 páginas. Vocês verem quantos trabalhos existem, quantas pesquisas tem sobre saúde e espiritualidade, coisa séria no mundo, que as pessoas podem estudar, e a gente ouve médicos dizendo que religião não vale nada e que não há trabalho nenhum científico provando essas coisas. Para se ver que a gente é ignorante naquilo que interessa muitas vezes a gente também nesse mundo. Crenças religiosas influenciam o modo como as pessoas lidam com situações de estresse, sofrimentos e problemas vitais. Então, conforme a nossa crença, a gente vai lidar com os problemas diferentemente. E as religiões ajudam as pessoas a lidar com os problemas. Então, a religiosidade pode proporcionar a uma pessoa maior aceitação, firmeza, adaptação a situações difíceis de vida. Isso gera nela mais paz, mais autoconfiança, ensina ela a perdoar e a ter uma imagem mais positiva de si mesma. Então, esses trabalhos levantam essa situação. Por outro lado, dependendo do tipo e do uso da crença religiosa, pode gerar culpa, dúvida, ansiedade e depressão por aumento de autocrítica. Então, as religiões que Deus une, que as coisas são mais complicadas, elas podem ser fator de adoecimento e depressão. Então, as religiões fundamentalistas, o islamismo fundamentalista, o judaísmo fundamentalista, as igrejas cristãs fundamentalistas, muitas vezes essa forma de atuar, em vez de ajudar a melhorar, piora a criatura. Porque leva o indivíduo a tanto sentimento de culpa, a tanta dúvida e ansiedade, que a pessoa adoece. Então, a importância entre a religiosidade e a saúde mental já é reconhecida teoricamente. Porém, profissionais de saúde mental têm dificuldades de lidar com a religiosidade e a espiritualidade dos seus pacientes. Então, a grande maioria dos médicos, dos psicólogos, dos terapeutas, eles têm dificuldade de conversar sobre religião com os seus pacientes. Às vezes eles não perguntam nem que religião a pessoa tem. Um fator extremamente determinante da gente entender aonde a pessoa passa. Conforme a religião que o indivíduo me fala lá nas minhas primeiras perguntinhas, depois de alguns dados, qual a sua religião? Ali eu já começo a ver o indivíduo em outro caminho. Quando ele vira, que é uma resposta muito comum, sou católico não praticante, sim, está perdido. Porque quem é católico não praticante é pior que ateu não praticante. Porque você dizer que você tem uma religião e não pratica, você está dizendo na vida que você não tem uma religião. Porque religião significa vivência, não significa rótulo. Se o indivíduo vira para mim e fala que ele pertence a uma listinha de igrejas aí que vende Deus e cultua o demônio e ganha dinheiro às custas do demônio mais do que de Deus ainda, por aí, você pode saber. Eu falo assim, estou perdido. Não adianta. E o que eu receitar, o pastor ainda vai falar que Deus mandou parar de tomar o remédio, porque vai curar. E quando o infeliz não curar, o pastor vai falar com ele que você não teve fé. Se você tivesse fé, você tinha sido curado. Ele não ajuda em nada, ele só vai prejudicar e incomodar a situação. Então, se ao contrário a pessoa levanta a prática religiosa dela e a gente percebe isso, isso tem todo um outro significado.
Uma pergunta muito interessante para quem trabalha com atendimento fraterno, né, quando você recebe alguém no atendimento fraterno, é perguntar para ele assim: como é que você entende Deus? Porque da forma que a gente entende Deus, a gente é. As pessoas que acreditam num Deus punitivo, autoritário, é porque acreditam nesse tipo de coisa. Se o seu Deus é amoroso, acolhedor, né, você tem uma abordagem já da vida de uma forma diferente. Então, nós temos que ver, infelizmente, precisa um treinamento adequado para melhorar essa integração de espiritualidade e prática clínica. E o que a gente busca hoje, através da Associação Médico Espírita do Brasil e internacional, é estimular cada vez mais profissionais a fazerem esse tipo de situação. Então, cada dia mais nós fazemos seminários, congressos fora do ambiente espírita, para que pessoas que não sejam espíritas e sejam da área de saúde que tenham interesse possam participar. Porque às vezes, se fosse do centro espírita, ele não iria. Se eu fizer um congresso que seja de saúde e espiritualidade e espiritismo na Europa, eu não vou ter ninguém para assistir. Então, os nossos congressos internacionais, que são feitos anualmente em vários países da Europa e nos Estados Unidos, todos eles chamam-se saúde e espiritualidade. E a gente ouve dos espíritas de corpo, porque se tem um movimento bom para conversar fiado dos espíritas, fala assim: vocês estão vendendo espiritismo que vocês deixaram. Não, a nossa preocupação não é fazer ninguém ser espírita, porque se espírita fosse bom, o movimento espírita só tinha anjo e santo. Eu nunca vi tanta gente para atrapalhar e encher a paciência como nós somos. Então isso é um outro lugar para se pensar. Então nós estamos preocupados que as pessoas sejam boas, que as pessoas sejam humanas, que elas vejam esse aspecto. Então, a nossa preocupação não é levar espiritismo. Na Europa, se você falar de religião, arrepia as pessoas. Então, se você falar de Jesus, dá um trabalho danado, porque esse homem é muito mal visto na Europa. E olha, eu vou falar a vocês, vocês vão se assustar com toda razão. Sabe por quê? Porque esse homem mandou o tempo todo matar, benzer canhão, matar um do lado do outro e jogar na fogueira, fazer essas coisas. É essa visão que eles têm. E está errado, é a visão que eles aprenderam. Nós temos uma visão do Cristo diferente, mas a história do Cristo é a história, né, se confunde com a história do cristianismo, e o cristianismo, a partir da idade, né, do século IV, quando ele se transforma numa religião oficial do Estado Romano, ele virou uma titica de galinha, uma porcaria na vida. E eu estou falando porque eu sei que eu fiz parte da turma que montou essa titica. Então eu não estou falando de ninguém do lado de fora. Então, eu entendo completamente o que eles têm de visão. E olha, a gente fala sobre isso, e como bom brasileiro, a gente vende as coisas, porque a gente vai tomando a sopa pelas beiradas, vai falando das coisas que eles gostam de ouvir, estatística, pesquisa, que isso aí encanta os olhos dele. De repente a gente lá no finalzinho põe um versículo do Evangelho, uma fala de Kardec, um pensamento de Emmanuel, e vai soltando as coisas para as pessoas ouvirem. Então nós temos que ter essa noção, né? E isso a gente tenta fazer no Brasil. Hoje nós temos a primeira universidade que teve um curso de saúde e espiritualidade, foi a Universidade Federal do Ceará. A doutora Eliane de Oliveira tem um curso de saúde e espiritualidade
na Universidade Federal do Ceará. Não é por acaso, né? A primeira universidade que teve o curso de saúde e espiritualidade é na terra do grande patrono do movimento médico espírita do Brasil, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Mas hoje nós temos cursos de saúde e espiritualidade já se desenvolvendo em várias escolas, né? A Universidade Federal de Minas Gerais tem um grupo, o NASCE, o grupo, né, um núcleo de estudos sobre ciência e espiritualidade. Nós temos na universidade, na USP e na Unifesp, grupos de estudos sobre saúde e espiritualidade. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Universidade Santa Cecília de Santos, na Universidade Monteiro Lobato, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vários outros núcleos que vêm sendo criados. Temos um núcleo hoje de estudo de saúde e espiritualidade, uma liga acadêmica na Universidade Federal da Paraíba, um grupo que funciona junto à Universidade Federal da Alagoas. Então, a gente tem tentado levar isso para estimular os estudantes, e olha, a procura é muito grande. O último curso de saúde e espiritualidade que houve na Universidade Federal em Belo Horizonte, as 100 vagas foram preenchidas em menos de 2 dias. Eram 100 vagas para o grupo de estudo e elas foram preenchidas em menos de 2 dias. Então a busca é muito grande. Mas nós temos muito que caminhar, e se você falar com muito médico, a gente vai ter esse problema. Então, religiões podem tanto orientar a pessoa de maneira rígida e flexível, desestimulando a busca de cuidados médicos, como podem ajudá-la a integrar-se a uma comunidade e motivá-la para o tratamento. Então, hoje, esses estudiosos sabem o tanto que a religião pode facilitar para que a pessoa se trate, para que ela se cuide, para que ela haja de uma maneira melhor. E em grandes hospitais universitários dos Estados Unidos, quando você senta numa sala de espera aguardando o profissional, ao lado há diversos folhetos que questionam e levantam sobre questões espirituais. Um deles me chamou muito a atenção, porque o título é um título de uma pergunta que cala muito forte na vida de muita gente. Por que Deus não ouve as minhas preces? Porque muitos de nós achamos que Deus não escuta as nossas preces diante das nossas dores. Então, eles trazem textos sérios, muito bonitos sobre o tema, e colocam: nessa instituição existem pessoas que podem conversar com você sobre esse assunto. Se você quiser, você pode marcar e o atendente religioso vai conversar com você sobre esse tema dentro dessa casa. Então, você vê essa preocupação. E vendo esses dados, nós temos com clareza a importância da religião para as pessoas deprimidas. Então, nesse sentido, o Espiritismo, que é uma religião que leva a criatura a ver um Deus amoroso, um Deus que realmente é universal, que Ele não é pai de alguns e inimigo de outros, que Ele não defende A ou B, que Ele é amoroso e quer de todo mundo o amor. Uma religião que te convida a entender que você tem que cuidar do corpo, como cuidar da alma, porque o corpo é um bem que Deus lhe outorga durante um tempo para a sua oportunidade de crescimento. Então você tem que cuidar dele em
todas as modalidades possíveis de cuidados. O Espiritismo tem enormes elementos para ajudar essas pessoas, né? É uma religião que não basta você ter título, até porque não adianta ter título na religião, né? O Espiritismo ele se faz pela prática, o Espiritismo se faz pela atuação da criatura dentro dessa perspectiva. Então nós vemos aí o quanto que isso é importante. E o grande desafio hoje é mostrar às pessoas que trabalham na área de saúde que nós precisamos nos utilizar dos elementos da religiosidade das pessoas para ajudá-las a saírem do contexto de doença que elas estão. Que ao contrário do que muitos pensam, a religiosidade é um instrumento de ajuda ao tratamento e não um instrumento que atrapalha a assistência às pessoas. Aqueles que são mais interessados em estudar o tema, vocês colocando na internet, existem 2 sites de estudos sobre saúde e medicina, um chama Medline, outro chama PubMed, e se colocarem lá saúde e espiritualidade, vocês vão encontrar citações de mais de 13 mil artigos publicados no mundo nessas últimas décadas falando sobre esse tema. Então, há muita gente pesquisando sobre isso, há muita gente trabalhando, não porque são religiosos, são pesquisadores buscando o entendimento dessas relações. E a grande maioria dos trabalhos chegam a essa conclusão, que as crenças religiosas influenciam o modo como as pessoas lidam com as situações de estresse, o sofrimento e os problemas vitais. Então, se isso está presente, e as universidades precisam cuidar disso, principalmente as universidades públicas, porque quem paga e sustenta a universidade pública é o povo, e mais de 90% do povo brasileiro é teísta, acredita em Deus, é religioso. Então a nossa universidade ela tem a obrigação de estudar esses temas e buscar entender, porque o nosso povo que paga a universidade tem como um dos grandes princípios da vida a existência de Deus e a prática religiosa. Então a universidade tem que estudar isso, é obrigação dela. Quando se fala em universidade, você está falando de universal. Ela tem que estar aberta a estudar todo e qualquer tema. Então, nós temos o direito, enquanto cidadãos, de cobrar dos pesquisadores, dos trabalhadores da área de saúde no Brasil, o respeito e a busca séria de entender esses temas, porque somos nós que sustentamos essas pesquisas no país. Era isso que a gente queria de falar, A gente só queria lembrar, que os maiores níveis de envolvimento religioso estão associados positivamente a indicadores psicológicos, que espiritualidade diminui depressão, diminui pensamento e comportamento suicida, diminui uso e abuso de álcool e drogas. Que há evidência suficientemente disponível para se afirmar que o envolvimento religioso habitualmente está associado a melhor saúde mental. Isso não somos nós, os espíritos, estamos falando. As pesquisas estão mostrando isso. E que atualmente 2 áreas necessitam de maior investimento. A compreensão dos fatores mediadores dessa associação
e a aplicação deste conhecimento na prática clínica. Então, é essa a nossa preocupação, são essas as conclusões, para a gente ver que, quando nós falamos de tratar de depressão, uma casa como essa é um instrumento de saúde e deve agir e atuar nesse sentido. E aqueles que trabalham nessa casa devem fazer desse trabalho um instrumento positivo de saúde e não um instrumento negativo, levando às pessoas essa visão real que o Espiritismo tem sobre Deus, sobre a vida e sobre todas as possibilidades espirituais. E mais do que muitas religiões, sobre a visão da reencarnação, que é o grande instrumento consolador para as criaturas. Porque é a visão reencarnacionista que nos dá consolo diante da dor e da luta que as pessoas vivem. Muito obrigado. Nós já ultrapassamos o nosso horário. Estamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar aqui. Amanhã, pela manhã, se alguém tiver animado a levantar no frio, nós vamos falar em Capitólio, às 9 horas da manhã, sobre doenças e transtornos espirituais. E lá embaixo, nós temos os livros da associação. Tem chá, e aí o povo vai tomar o chá, antes de tudo, dar uma comidinha, porque também espírita se alimenta, Por sinal, o mais importante dos encontros espíritas é o lanche. O estudo é o tempo que sobrou para estudar. Congresso espírita, assim, hora do café, hora do almoço, hora do intervalo, os encontros espíritas. O que sobrou, a gente põe os estudos aí do que sobrou, O estômago passa lá embaixo. Nós temos livros nossos que falam sobre esses temas. O livro Porque Adoecemos tem um capítulo sobre depressão, o livro Transtornos, Doenças ou Transtornos Espirituais também fala sobre depressão. E temos outras obras, alguns DVDs do Dr. Andrei Moreira, que é o presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, alguns DVDs gravados aqui, outros fora do Brasil. E os livros dele, o livro Cura e Autocura, que eu faço imensa propaganda, eu que fiz o prefácio do livro, sou um dos revisores do livro, uma obra facilmente servida, uma obra na área de saúde muito importante, porque fala desse lugar da autocura. E os livros mais novos dele, A Homossexualidade, A Luz do Espírito Eterno. Nesses anos todos estudando sobre o tema, eu nunca li nada com tal clareza, com tal profundidade. É uma pesquisa muito grande, os trabalhos científicos mais importantes sobre o tema, e toda a literatura espiritual que nós temos dentro da doutrina é trazida e comentada acerca do tema homossexualidade. É uma visão, um tema muito polêmico, que é carreado com os nossos preconceitos. E um livrinho, que é um conto psicografado pelo Andrei, e que se transformou num livro para criança, mas que eu acho que é para todos nós, que chama O Mundo dos Bonecos de Papel, para se aprender a trabalhar com diferenças. Uma dessas diferenças na sociedade é a homossexualidade. Então, quem trabalha com evangelização, quem trabalha com jovens, é um livro extremamente interessante para se utilizar na prática da atividade. Então, quem quiser, os livros estão lá embaixo, podem ser adquiridos. E nós,
inclusive nos dispomos no final a poder autografar os livros. Eu estou falando tanto de psicografia, eu acabei de psicografar um livro em poucas semanas aí, que a hora que eu vejo, eu esqueço que estou escrevendo, já estou fora do ar. E nessa hora, depois de tanta coisa, a gente já também está misturando as coisas, né? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção de vocês. Tem tanta gente aqui, alguns irmãos que vieram de outras cidades, São Roque, Pimenta, né? Que estão aí, são pessoas queridas ao nosso coração, e a gente deseja realmente que vocês também possam retornar aos seus lares com paz e passar a palavra para a humanidade. Okay?